1 Pedro, capítulo 1, do verso 22 ao verso 25. Glória a Deus, glória a Jesus. Nós vamos concluir esta série de mensagens que falava a primeira sobre santidade no entendimento, a segunda, santidade evidenciada na reverência, e a terceira agora, para nós finalizarmos, santidade evidenciada no amor. E a palavra de Deus vai dizer assim a partir do verso 22 do capítulo 1 de 1 Pedro: tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra da verdade, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada. Glória a Deus. Relembrando, queridos, da semana passada, o que nós aprendemos é que a oração é um clamor relacional que nos aproxima de Deus, e diante desta aproximação, nossa vida deve ser tomada de um santo temor e reverência, pois o justo juiz há de julgar as nossas vidas. Aprendemos que saber o preço que foi pago pela nossa salvação deve nos levar a repensar nossa vida, de forma a não tornar a graça, favor imerecido, barata, pois Cristo morreu e nos resgatou da futilidade desta vida. Logo, não podemos permanecer como éramos. Aprendemos que as Escrituras estão pautadas pela verdade, e elas revelam Deus que rege a história com mão forte e braço estendido, realizando seus eternos propósitos. A redenção foi um projeto que precede a criação. Aprendemos que o Cristo crucificado é o meio pelo qual estabelecemos nossa fé, confiança e esperança na redenção proposta por Ele, onde por Ele temos paz com Deus. Lembrando Romanos capítulo 5, verso 1. Quando nós adentramos nesse texto, queridos, nós precisamos vamos lembrar lá da nossa primeira mensagem, que Pedro escreve uma carta universal. O que era essa carta universal? Não era direcionada como foi a carta aos Efésios, não era direcionada como a carta de 1 e 2 Coríntios, não era direcionada como a carta de Tessalonicenses ou como a carta aos Romanos. A carta de Pedro foi lida em várias igrejas, por isso ela também é chamada de universal. E diante disso, Pedro vem tratando aqui da questão da santidade. E quando nós abordamos no início, falava sobre a santidade no entendimento, porque Pedro vai fazer menção da questão de nós entendermos essa verdade, entendemos essa palavra. Depois ele vai falar do temor que nós devemos ter diante do juiz, do qual nós clamamos, mas que vamos prestar conta. Mas quando chega aqui no verso 22, ele vai dizer o seguinte: tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Então aqui nós temos a proposta do Evangelho, que em primeiro lugar é a purificação. Os salvos foram não apenas redimidos da escravidão, mas também purificados pela obediência e para a obediência à verdade. Então, queridos, o Evangelho vem com uma proposta de uma novidade de vida. E é interessante quando ele fala purificar as nossas almas, é que as almas aqui é psique, vem de psicologia, não é?
o estudo da psique, é o lugar dos sentimentos, desejos, afeições, aversões, nosso coração e alma. Ou seja, quando fomos purificados, fomos totalmente purificados. Não existe essa coisa, o meu coração foi, a minha mente não. Então, como dizem alguns, né? Olha, eu estou convertido, mas a minha mão não está. Não existe isso, a purificação ela é plena. Porque Deus não faz nada pela metade. Não é como se ele simplesmente limpasse uma parte, não. Todo ser é purificado. E quando diz todo ser, é a psique. Por que a psique? É a sede de tudo que emana de nós. Razão, emoção e vontade está na psique, está na alma. Então a nossa razão, por isso que Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 12, verso 2, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Há uma transformação do coração, há uma purificação do coração, e aí a purificação da vontade, porque se o entendimento é purificado, é renovado, é transformado, se o coração o que acontece com a vontade? Vai seguir o mesmo processo. Porque a vontade, ela parte do pressuposto do que eu entendo e do que eu sinto. É aqui que nós precisamos entender. É por isso que há uma necessidade do entendimento ser purificado, ser transformado. E aí depois a questão da obediência, a palavra significa submissão. E aí, queridos, o Evangelho, se tem uma coisa que não tem como a gente andar no Evangelho, é uma desobediência. É algo que o crente ainda não aprendeu. O crente acha que ele pode vir ao culto a semana toda, cultuar, bater palma, chorar, se alegrar. E durante a semana ele pode viver do jeito que quiser. O princípio da obediência, e Samuel nos ensina isso quando ele diz para Saul, né? Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. O que Samuel estava dizendo para Saul? Esquece culto. O que Deus te agrada é quando você vive uma vida de obediência. Pastor, não precisa cultuar. Não, aí o culto vai ser resultado. Porque na obediência você também tem que cultuar. Porque a Bíblia manda você fazer isso. O problema é que as pessoas entendem que só fazer isso resolve. E a obediência é um pressuposto que Deus requer de nós. Aliás, queridos, a gente precisa entender uma coisa muito importante. É algo que os filhos devem aprender aqui. E como todos nós somos filhos, né? Alguém é filho de alguém aqui, né? Ninguém desceu do céu, né? Então todos nós somos filhos, então existe um pressuposto aqui. Olha só, o pai e a mãe demonstram o seu amor com cuidado. Nós estamos vendo ali o netinho da irmã Itamar, né? Está ali, bonitinho ali, ele precisa de cuidado. Ele não se alimenta sozinho, não anda sozinho, não se troca sozinho. E aí, durante muito tempo, os pais vão cercar de cuidado até que ele possa começar a se alimentar, até que ele possa andar. A partir daí o cuidado muda, porque aí vai proporcionar ensino, vai proporcionar uma série de coisas ali para desenvolver, para que ele possa crescer e se tornar um ser humano. Mas todo este processo é a demonstração de amor dos pais. E como é que o filho demonstra amor pelos pais? Ah, papai, eu amo você. Obedeçando. A obediência é a resposta de amor àquilo que os pais fazem com cuidado na sua demonstração de amor. Então isso é muito importante. E aí o apóstolo Pedro vai dizer, na obediência à verdade. E hoje em dia nós temos um problema com a verdade. Nós não gostamos da verdade. Nós queremos ouvir palavras que nos agradem. Nós não gostamos de ser confrontado com a verdade. Porque, querido, você ser confrontado com a mentira, você tira de letra. Você sabe que não é verdade. Mas quando você é confrontado com a verdade, aí ela te inquieta. E Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte, olha, que nos últimos dias, as pessoas sentirão comichão nos ouvidos, querendo ouvir coisas agradáveis. Porque aí, vamos concordar, irmão, você chegar e ouvir, e na mensagem você ouvir
o pastor pregando dizendo assim, porque você precisa se consertar, né? Principalmente quando você precisa mesmo, né? Aí quando precisa mesmo a coisa fica mais incômoda ainda. Aí você sai do culto daquele no domingo, como você não se consertou, quando chega no outro domingo, aí você não vai naquela igreja, vai procurar uma outra igreja, fala, pastor, hoje é o dia da tua vitória. Você diz, é aqui mesmo que eu fico, ó glória, essa é a palavra de Deus para a minha vida. Queridos, a verdade, ela precisa ser absorvida por nós precisamos ter o desejo pela verdade. Jesus vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta. E essa questão é importante, porque a palavra verdade aqui é de uma realidade, de fato, certamente que é verdade em coisas relativas a Deus e aos deveres do ser humano, verdade moral e religiosa, verdade como excelência pessoal, sinceridade de mente. Nós precisamos amar a verdade, mas acima de tudo sermos verdadeiros. E aí tem a ver com autenticidade, que aí vai na contramão da hipocrisia. E a palavra hipocrisia vem da palavra hipócrisis, resposta de um ator, simulação, fingimento. O termo é oriundo da atuação dos atores gregos que no palco, como acontecia, representavam papéis, atitudes e gestos que não eram seus. Daí o termo passou a designar os que agem com fingimento e falsidade. E o joio é um exemplo, porque é um hipócrita entre os vegetais. Parece trigo, mas não é trigo. E é a figura mais perfeita do falso crente. Por isso que Jesus vai falar da parábola do trigo e do joio. Porque o inimigo planta o joio no meio do trigo. E aí alguém vai dizer assim, meu Senhor, permita que a gente te arranque. E a resposta é o seguinte, agora não. Porque ao tirar o joio, o trigo sai junto. Deixa, porque no dia da colheita fica evidente quem é quem. Queridos, é preciso que você entenda uma coisa. Você não tem que ser verdadeiro com o outro, porque você está preocupado com o que o outro vai pensar de você. Você precisa ser verdadeiro, porque Deus está olhando a tua vida e sabe se você é autêntico, se você não é. Se você vive da verdade ou se você finge ser verdadeiro. Porque naquele dia da colheita o Senhor vai separar o trigo do joio. O trigo será colhido por Deus e o joio será queimado. Nós precisamos viver a verdade. E este processo, ou seja, da purificação, da obediência, da purificação nas nossas almas, a obediência à verdade, este processo leva, é consequência, é resultado ao amor fraternal. E o propósito real da nova vida em Cristo é o amor fraternal. A palavra grega Filadélfia, que é o amor fraternal, representa o amor entre irmãos. Os outros membros da igreja são incluídos dentro da família e tornando-se irmãos no sentido próprio do termo. O amor é a marca distintiva do cristão, a prova insofismável do discipulado, a apologética final, é a evidência. Querido, sabe qual é o problema? Nós queremos viver um evangelho sem resultado, sem evidência. E o evangelho ele é pautado pelo resultado e pela evidência. E o amor fraternal é exatamente isso. O amor não é discursado, ele é vivido, ele é praticado, ele é experimentado, ele é experienciado por quem faz parte do meio, porque ele não só vive, usufrui, mas ele coloca em prática para o outro. Há uma interação de amor no meio do povo de Deus. Vamos lembrar do que Jesus vai dizer em João capítulo 13, versos 34 e 35, quando a palavra de Deus vai dizer assim: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E nós temos um problema hoje. A igreja fala de amor, mas não ama. A igreja discursa sobre o amor, mas não coloca em prática.
Pastor, como é que o senhor fala isso? É simples, queridos. Nós falamos tanto do amor de Deus, nós falamos tanto do amor, mas onde é que a igreja está engajada na sociedade para revelar e demonstrar o amor de Deus? Qual é o papel da igreja na comunidade? Que relevância ela tem socialmente e espiritualmente na vida das pessoas? Que mensagem ela tem proclamado? Que mão ela tem estendido? Que braço ela tem oferecido para a sociedade para dizer que o povo de Deus realmente ama? Existe um livro que eu tenho na minha casa, se não me falha a memória, o título é O Convite à Solicitude, do escritor Brennan Manning, e ele realmente dá uma facada quando ele é confrontado diante de um ateu. E o ateu vai dizer para ele o seguinte: vocês cristãos têm todo o padrão ético, moral e social. Vocês têm um discurso. Mas onde é que vocês estão quando as moças grávidas não têm condições da gravidez, foram violentados, foram estuprados, porque vocês são contra o aborto? Cadê vocês para essas moças? O que vocês têm a oferecer para elas? Porque se vocês são contra o aborto, onde é que vocês estão para amparar, para cuidar, para cercar, para estender a mão? Irmãos, eu confesso, quando eu li aquilo, eu comecei a pensar, é verdade. Nós temos o caminho certo para um mundo melhor, mas não temos resposta para o mundo pior que vivemos. Nós não temos projeto, nós não temos plano, nós não temos atitude. O que nós fazemos é nos reunir dentro de 4 paredes, nós adoramos ao Senhor, nós cantamos, nos alegramos, saímos felizes da vida porque Deus falou conosco, temos a certeza da salvação, mas para por aqui. Hoje de manhã, e aí eu vou fazer a pergunta para quem está aqui, né? Quantos assistiram a live da Escola Dominical? Levanta a mão assim. Amém. Amém. E nós estávamos falando lá no livro de 2 Reis, capítulo 7, quando 4 leprosos estão no portão da cidade. A cidade está passando fome, porque o cerco é sírio. E aí a Bíblia vai dizer que eles fazem assim: se a gente entrar na cidade, eles não podem entrar porque são leprosos, mas eles podem pedir para entrar porque eles estão com fome, e se ficar lá fora vai morrer. Mas se entrar lá na cidade, estão com fome, e o povo não gosta deles, aí não dá para entrar. E eles pensaram assim: então a gente vai para o acampamento do Sírio, mas a gente é judeu e leproso, chegar lá a gente vai morrer. O que a gente faz? Na melhor das hipóteses, vamos para o acampamento, porque lá, se a gente morrer, a gente morre pelo menos tentando matar a fome, porque dentro da cidade vão morrer de fome. E a Bíblia diz então que eles vão para o acampamento sírio. Quando chega lá, Deus tinha feito um alvoroço, eles fugiram, abandonaram tudo. Eles sentam para comer, para matar a fome. Aí eles saem catando as coisas, ouro, capa, um monte de coisa, esconde e volta para comer de novo, para matar a fome. E de repente um deles assim: não está certo o que nós estamos fazendo, porque enquanto nós estamos matando a nossa fome, lá na cidade tem gente morrendo de fome. Então não é certo o que nós estamos fazendo. Vamos lá, vamos avisar. E eles então vão avisar a cidade que os sírios abandonaram e que eles podiam comer. A igreja de hoje é como aqueles 4 leprosos sentados, se banqueteando enquanto o mundo tem fome de Deus. E aí, meu querido, não adianta a gente dizer que ama, se quem você conhece, se o teu parente, se o teu vizinho, o teu amigo, você ainda não falou de Jesus, então você ainda não sabe o que é amor. E aí não dá para dar glória. Porque quando a gente passa a refletir sobre isso, a gente começa a se questionar: meu Deus do céu, que evangelho é esse que eu estou vivendo? Porque vir para a igreja, a gente ser abençoado, mas porque Deus tem abençoado a minha vida. Quantos têm sido abençoados pelo Senhor aqui? Somos abençoados, mas continuamos do mesmo jeito.
E Pedro está inquietando a igreja exatamente com isso. E aí ele vai dizer no verso, ele vai dizer o seguinte: este amor fraternal não fingido. Por que não fingido? Que haja com franqueza, honestidade, sinceridade, verdade, autenticidade. No original há uma partícula de negação, ou seja, não é para ser. O que deve ser então? O oposto do que não é. O amor, ele não pode ser superficial, ele não pode ser raso, ele não pode ser fingimento, aquele sorrisinho que você olha e diz assim: não posso nem virar as costas porque senão já viu. Não, o amor, ele precisa ser autêntico. E na igreja nós não temos isso mais. Eu vou te dar um exemplo do que é amor de verdade. Eu tenho, deixa eu ver, 4 mulheres na minha vida que realmente fazem muita diferença. Minha esposa, minha mãe, tem uma tia que voltou para o Rio, já estou com saudade dela, que é minha segunda mãe, e tem a minha filha mais velha. E é incrível. Todas as 4. Quando eu não estou bem, sabe que eu não estou bem. Porque olha no olho. Não é o famoso tudo bem, não querendo saber se está bem ou não. É aquele olhar de entrar dentro e você se sentir exposto de desviar o olhar com quem quer disfarçar. Isso é amor. E nós não temos isso. Nós não queremos olhar no olho. A gente conversa meio que desviando o olhar, porque a gente quer simplesmente ser educado, ser agradável. A gente não quer saber dos problemas dos outros. E o Pedro está dizendo aqui: seja não fingido. E há um imperativo aqui: os salvos devem viver no amor, amai-vos ardentemente. A palavra tem sentido de seriamente, fervorosamente, intensamente, de um verbo que significa estender a mão. Assim significa ser estendido, sério, resoluto, tenso, ou seja, vai de encontro, se importa, se preocupa, e de verdade, a ponto de, se você ouvir alguma coisa que você pensa assim: meu Deus, o que eu faço com isso? Você chegar e abraçar a pessoa. Talvez você não possa ajudar, talvez não tenha o que você fazer, mas você abraçar e dizer: vamos orar juntos, Deus vai entrar com providência. Agora a tua dor é a minha dor, eu me importo com você, a gente caminha junto. Às vezes a gente não tem o que fazer, queridos, mas o fato de nós dizermos assim: olha, eu estou junto com você, vou estar em oração, isso é evidência de amor. E aí nós temos um problema, né? Porque a gente não ora nem pela gente, que dirá orar pelo outro. Essa geração já é uma geração que não sabe o que orar, que dirá orar pelo próximo, a oração intercessória, que você apresenta a pessoa, coloca ela e realmente se preocupa com o processo que ela está passando. Você sente a dor. O crente precisa ser empático, se colocar no lugar do outro e sentir aquela dor, aquela angústia, a ponto de se envolver uns aos outros de coração. O termo cardia é o vigor e o sentido da vida física, a alma ou a mente, como fonte e lugar dos pensamentos, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos, esforços do entendimento. A faculdade é o lugar da inteligência, é para ser de coração, com tudo que a gente tem. E nós nos esquecemos o que significa isso. Curioso é que o sentido da vida, a paz e a alegria que vem no nosso coração quando você estende a mão e ajuda alguém, é melhor do que qualquer terapia. É tremendo quando você faz uma doação.
Não estou querendo incentivar você a fazer uma boa ação por causa de você. Mas eu estou querendo dizer que quando você faz uma boa ação, quando você vem de encontro ao outro, o que acontece no seu coração é inexplicável. Por isso que tem alguns psicólogos que andam incentivando como terapia, até a pessoa se tornar voluntária para ajudar, para fazer alguma coisa, porque aquilo vai fazer bem para ela, para a pessoa que está depressiva. E Jesus já falava nisso há mais de 2000 anos atrás. E nós nos esquecemos. O verso 23, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte. Estou aumentando o texto e diminuindo aqui, aí eu estou me perdendo. Só um instantinho, queridos. Reduziu aqui. Verso 23. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pedro está falando agora da regeneração. Primeiro ele falou da purificação. E agora ele fala da regeneração. E essa questão da regeneração, queridos, é importante. Porque tendo sido regenerados, a palavra significa ato de nascer de novo, milagre que se dá na vida de quem aceita Cristo, tornando-o participante da vida e da natureza divina. Sabe o que isso quer dizer, amados? Preste atenção. É a famosa pergunta que eu faço. Se Cristo vive em você, aonde é que está essa evidência? Porque é fácil dizer que eu aceitei Jesus e que Cristo mora no meu coração. É fácil. De verdade, a gente discursa isso com muita propriedade. Mas cadê a evidência disso? O meu discurso condiz com isso. As minhas atitudes evidenciam isso. Os meus comportamentos revelam esse Cristo na minha vida. As minhas relações demonstram Cristo que administra as minhas emoções, porque o fruto nada mais é do que isso: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio e paz. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. A evidência de que o Espírito Santo administra as nossas emoções potencializa a gente nas nossas relações. Estamos realmente regenerados? A natureza divina, por causa de que Cristo realmente vive em nós, isso é evidenciado. Porque, olha só, a regeneração não é um processo, é um ato revolucionário que leva o homem a nascer da água e do Espírito. É uma nova criatura, para viver em novidade de vida, num novo caminho, numa nova proposta, com um novo entendimento, onde haverá um novo discurso, onde os relacionamentos serão renovados, não pelas minhas competências, mas porque Cristo vive e habita em mim. O Espírito Santo tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne, e Ele é a palavra viva dentro de nós, potencializando a gente a viver o Evangelho na sua essência, e não no seu discurso. Porque discursar sobre o Evangelho é fácil. É fácil a gente falar das grandezas de Deus. É fácil a gente falar com propriedade. É fácil a gente conhecer as Escrituras e discursar sobre elas. Mas o poder de Deus para viver esse Evangelho, somente o Espírito Santo pode dar. Não vem das minhas competências, não vem do meu entendimento, não vem da aplicação que eu faço a essas verdades, mas de uma ação poderosa que vem transformar a minha vida, para que eu possa viver a imagem e semelhança de Deus, conforme a proposta original da criação. Essa é a evidência do Evangelho. E ele vai dizer: não de semente corruptível. Se temos uma nova vida, temos uma nova natureza. Se somos participantes da natureza divina, e Deus é amor, então expressamos essa filiação quando imitamos nosso Pai.
Você imita Deus? Tenda. Caminha na direção. Porque você não pode dizer que não consegue. Porque a essência do Evangelho é exatamente a capacidade para viver o padrão de Deus no mundo caído. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. É a esperança da nova vida. É a esperança para a restauração da nossa existência, para nos tornar como nós fomos criados para ser. O salmista vai dizer isso, a coroa da criação. Você sabe, enquanto eu estudava a lição da escola dominical, enquanto eu ministrava, e quem assistiu pôde ver, ou quem ouviu pôde ver o momento em que nós falamos sobre a baixeza do ser humano, porque diante do cerco lá, duas mães, diante da fome, vão fazer a proposta de, num dia comer o filho de uma, e no dia seguinte comer o filho da outra. Até que ponto o ser humano abaixa? Enquanto eu ouvia no carro sobre essa situação do filho que matou a mãe, e pelo que eu ouvi dizer foi um tiro no olho, né? Aí faz sentido quando você entende que o diabo vem para matar, para roubar e para destruir, porque ele não quer que eu e você chegamos ao estado original de coroa da criação. Ele quer fazer de tudo para que você caia da sua posição, caia da sua condição, que você se rebaixe, que você fique sujo, imundo. Quanto mais chafurdado eu vejo o homem na lama do pecado, eu vejo quão poderoso é o diabo para fazer. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu vejo quão poderoso Deus é para transformar alguém numa nova criatura, renovar o entendimento, fazer dele uma vida, um instrumento para a glória de Deus. E essa é a evidência, essa é a essência do Evangelho. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e é por causa dele que nós devemos correr para a cruz, porque à sombra da cruz nós somos transformados. O sangue de Jesus nos purifica, lava a nossa mente, o nosso coração, e aí começa o processo de regeneração, do qual Deus vai capacitando para que a minha vida seja conforme o padrão que Deus quer do homem. Essa é a verdade mais importante. E aí o apóstolo Pedro vai dizer: deixa eu achar aqui, queridos, que eu estou perdido aqui. Aqui achei. Não de semente corruptível. Se temos uma nova vida, temos uma nova natureza. Isso eu já falei, não é verdade? Mas de incorruptível. O amor é a marca do cristão, pois é a evidência mais eloquente da nossa salvação. O mundo não consegue imitar. O mundo não consegue imitar. É por isso que uma das coisas que eu considero de suma importância que nós venhamos a fazer é evidenciar o amor, individualmente como pessoas e coletivamente como igreja. Porque eu preciso enfatizar o que tem sido dito erroneamente em rede social. Eu vejo as pessoas discursarem isso e eu fico incomodado. Às vezes eu vejo em grupos também de WhatsApp, não estou dizendo grupo da igreja não, mas eu vejo. Não, porque eu sou igreja. Você não é igreja. Aqui nós somos igreja. Você é templo do Espírito Santo. Igreja é quando nos reunimos. Eu sozinho não sou igreja. Juntos somos igreja. Sozinho nós somos templo do Espírito Santo. Então, individualmente, nós devemos evidenciar o amor nas pessoas que estão à nossa volta. E coletivamente, como igreja, nós precisamos evidenciar o amor, projetar, ter projetos, ter planos, para que a sociedade, a comunidade não veja a igreja como um endereço, numa rua, um templo que tem ali, olha, tem um grupo que se reúne ali, não.
que o bairro, que a comunidade, que a sociedade possa dizer, olha, nesse bairro tem um pessoal, tem um povo que faz a diferença aqui, que faz a diferença na comunidade, que faz a diferença na sociedade, porque eles vêm de encontro às nossas necessidades. Porque o Evangelho é para ser levado, não é para ser convidado. O Evangelho, Jesus não disse assim, convide. Jesus disse assim, ide. Nós devemos ir de encontro. E essa é a evidência do amor. Depois o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: pela palavra de Deus, mas de incorruptível pela palavra de Deus. E aí, queridos, fomos gerados pela palavra. Romanos capítulo, não vou me lembrar o capítulo agora, também não marquei aqui. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a qual é viva. Ou seja, ela é viva e vive. A palavra é poderosa, queridos. Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 1, não me envergonhe do Evangelho, pois é poder de Deus. A palavra é poderosa para mudar a nossa vida, para nos dar uma visão de mundo diferente, para que venhamos a conhecer o Senhor. Essa geração tem negligenciado o estudo sistemático das Escrituras, tem negligenciado um devocional com Deus e a sua palavra, e é por causa disso que vive um evangelho raso, superficial, não conhece o seu Deus. A palavra é viva e ela é permanente, ou seja, ela se conserva para sempre no nosso coração. Mas Pedro vai chegar no verso 24, no verso 25, ele vai dizer, pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada. E aqui nós vemos o contraste dos conteúdos, porque ele vai citar Isaías capítulo 40, versos 7 e 8. Essa citação aqui nada mais é do que Isaías 40, 7 e 8. Pedro está trazendo a palavra do profeta Isaías para a igreja, para falar sobre a temporalidade da vida. Pois toda a carne é como a erva. Toda a raça humana está carimbada pela transitoriedade da vida. A humanidade está destinada à morte. Nossa vida aqui é passageira. Ou seja, ninguém vai virar samambaia. Ninguém vai ficar para a posteridade. E se existe uma coisa que a gente não gosta de falar, de morte, né, irmãos? Para você ver o que é um problema cultural, Salomão escreve lá no livro de Provérbios que é melhor estar no velório do que numa festa. Toda vez que eu cito esse texto do velório, o pessoal cresce o olho desse tamanho. Como assim? Quando é que você reflete alguma coisa em uma festa? Numa festa você está falando de futilidades, de superficialidade. No velório tem reflexão. Todos nós. Isso eu afirmo sem medo de errar. Todos nós, em algum momento, no velório, olhando para aquele caixão, você pensou, um dia sou eu. Todos. Faz parte. E a gente quer falar de vida. Falar de morte, pastor, não é bom não. Mas e se falar de morte para você refletir sobre a eternidade? Ainda vale a pena falar de morte. E Pedro está tratando disso com a igreja. E toda a glória do homem como a erva. Nossas glórias aqui são desvanecentes. O melhor da nossa beleza ou do nosso poder é tão vulnerável quanto a flor e tão perecível quanto a relva. E aqui vem agora a nossa cultura, que aprecia a beleza. Você já reparou como é que existem academias? Quantas pessoas se preocupam com a aparência? Faz tempo, muito tempo que eu não sei o que assistir um jornal
que agora eu colho informações através da internet. Na minha casa não tem TV aberta nem fechada. Mas eu me lembro, isso na casa do meu pai, muitos anos atrás, eu me recordo de como é que funcionava o jornal. Quando chegava no verão, e toda vez era a mesma coisa. Quando chegava no verão, a reportagem era o movimento das pessoas para as academias, para perder o peso que adquiriu no inverno por causa de comer demais. E aí vinha-se aquele discurso, como é que a pessoa vai para a praia com aquele excesso de gordurinha, então ia todo mundo para a academia para perder, porque queria mostrar um corpo mais, né? E depois o tempo passa. E o que acontece com a beleza? Ela se esvai. Eu acho interessante que quando você vê jovens de 17, 18 anos, né, estão com aquele vício no rosto, né? Parece que a pessoa brilha naturalmente, né? Aí a rapaziada fica babando quando vê aquelas moças bonitas com aquele vício todinho. E aí as moças também vê aqueles rapazes bonitão assim, todo viçoso, com corpão, né? Aí vai lá e casa, casei com a deusa, e todo aquele discurso, né? Aí me lembro do pastor Cláudio Duarte dizendo que nos votos tinha que falar assim, com cabelo, sem cabelo, com barriga, sem barriga, porque tudo vai desaparecendo. O sucesso, dinheiro, para onde é que você leva tudo isso? Seca-se a erva, cai a flor. A beleza se esvai, a glória das coisas também se esvai, e vem o dia da prestação de contas. E começa com você olhando para trás e pensando assim, como é que foi a minha vida? Porque a gente não olha para trás enquanto novo, a gente vai olhando para frente pensando no que vai conquistar, né? E agora há pouco eu disse para alguém assim, né? A questão não é o caminho que você trilha. A questão é como. Porque o caminho às vezes pode até estar certo, viu, queridos? Preste atenção, isso aqui é muito importante. Eu creio que Deus vai falar com você aqui. Deus pode te colocar no caminho certo. E você vai trilhar o caminho certo. Mas cuidado como você trilha o caminho certo. Porque quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai ter muito arrependimento, mesmo no caminho certo que você trilhou. Porque ao trilhar o caminho certo, dependendo de como você trilha, você vai perdendo relações, você vai destruindo coisas para chegar até onde você quer. O caminho está certo. A decisão está certa. Mas a maneira como você vai fazendo isso, ao invés de você passar com um carro, numa estrada, com cuidado, você passa com um trator destruindo tudo. Quando você olha para trás, você não deixou um caminho, você não passou por um lugar, você destruiu. Porque, queridos, Deus tem uma prestação de contas para conosco. E ela começa quando você chega lá na frente e você olha para trás. Como eu vivi? Como foram meus relacionamentos? Que legado eu deixei para as pessoas? As pessoas sentem saudade de mim ou deram graças a Deus quando eu saí de cena? Que tipo de ser humano eu fui? E vamos lembrar que Pedro está dizendo aqui que foi lavado e regenerado. Mas lavado e regenerado deixou toda uma destruição dessa? Foi? Será? Pedro continua e vai dizer o seguinte: enquanto que seca-se a erva e cai a sua flor, o homem besuntado do orgulho imagina-se grande e poderoso por sua força e beleza, cultura e ciência. No entanto, apesar de tudo isso, não passa de carne.
Sua beleza é efêmera como a flor e seu poder fugaz como a relva que se seca. Aonde mais você vê isso é você pegar um filme e você assistir o filme lá de trás. Aí você pega atores que ganharam Oscar, que já não estão nem mais entre nós. Cantores, verdadeiros astros de talento, com uma musicalidade que chega até a agradar os ouvidos, você ouvir, se foram. Um dos que mais me chama a atenção, e eu me recordo disso, era aquele vocalista que foi considerado a melhor voz do século XX, Fred Mercury, que com a sua banda foi escalonado o seu sucesso, e de repente ele foi acometido de AIDS, e aí ele vai gravar uma música que eu nunca mais eu esqueci, porque eu vi quando ele estava para morrer, saiu o vídeo com a tradução lá embaixo. Show must go on. O show deve continuar. Ele cantava afligido porque ele queria que as coisas continuassem e a vida estava sendo tirada. Esse dia chega para todos nós. Em algum momento da nossa existência o show acaba. As luzes se apagam. E você vai se deparar diante de um juiz que, enquanto você em vida havia misericórdia em braço estendido, mas na eternidade um juízo e uma prestação de contas. Seca-se a erva e cai a flor. Quantos anos nós vivemos? 80? 90? Se nós chegamos aos 90 anos, é porque a qualidade de vida melhorou bastante. Particularmente não quero. Se alguém quiser, Deus abençoe. Mas que você viva 90 anos. Que vida foi essa? Andou com Deus? Viveu o Evangelho? Deu fruto? Proclamou o reino? Você foi uma trajetória de luz que deixou um rastro, que as pessoas lembram de você com aquela frase assim: eu conheci aquele moço, aquela moça, e era mulher e era homem de Deus. É isso que vão dizer? Não? Porque dependendo do que disserem, meus amigos, meus irmãos, pense o que Deus dirá de você. Porque mais e muito mais importante não é o que as pessoas dizem, mas é aquele que te vê 24 horas por dia e te conhece, tem a dizer sobre você. Pedro continua e vai te falar sobre a eternidade da palavra. A palavra mas, que começa aí no verso 25, é aparentemente uma partícula primária que tem como ação aditiva e algumas vezes também uma força acumulativa. Ou seja, Pedro está fazendo uma comparação, mas está acrescentando a palavra e fazendo distinção da palavra em relação à temporalidade do homem. E ele vai dizer o seguinte: a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus, em Mateus capítulo 24, verso 35, ele vai dizer assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. E tem gente que não lê Bíblia. E tem gente que desconhece o que está escrito neste livro. São palavras eternas. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus diz isso assustadoramente para despertar aquela geração, despertar essa também. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Essa geração vai perecer, vai ficar à margem da salvação, exatamente por negligenciar as verdades eternas que têm poder para transformar a nossa vida.
E ele continua e vai dizer o seguinte: e esta é a palavra que vos foi pregada. A profecia de Isaías, citada por Pedro, gira em torno da natureza perecível de toda a carne, em contraste com a natureza imperecível da palavra de Deus. Esta é a palavra que foi pregada. É a palavra que não falha, a palavra eterna. Nos orienta a amar os irmãos ardentemente de todo o coração. Esta palavra é sempre viva, atual e oportuna. Mas o que gostamos de ouvir? Hoje é o dia da sua vitória. Hoje Deus tem bênção para você. Mas quando eu começo a ler as Escrituras, elas rasgam o meu coração. Elas inquietam a minha mente. Porque elas fazem ver quem eu sou. E eu não gosto do que eu vejo. Porque o que eu vejo está aquém daquilo que Deus quer. E aí a palavra vem para nos confrontar, nos incomodar, para quem sabe a gente começar a andar de maneira certa, quem sabe a gente começar a fazer a coisa certa, para quem sabe a gente provar realmente e ver da bondade, da misericórdia do Senhor, a ponto de sermos ricamente abençoados, como resultado de uma vida plena de comunhão com Deus. O que nós aprendemos aqui? Que a purificação é ação divina em um homem para a obediência à verdade. Isso implica uma nova vida, limpa do pecado, para viver na obediência e em verdade, autenticidade. Não dá para a gente viver do jeito que a gente gosta, queridos. Quer viver do jeito que você gosta? Viva fora do Evangelho. O Evangelho te convida a abandonar o que você quer, porque você está morrendo para este mundo, para você viver para Cristo. E aí o teu Senhor é que manda. É a vontade dele que tem que prevalecer. É o que ele quer. Mesmo que você não goste. Porque não tem a ver com a sua vontade, não tem a ver com os seus gostos, não tem a ver com os seus sonhos, porque tudo isso, quando você conheceu Jesus, você jogou aos pés dele. Não há como viver o melhor dos dois mundos. Quem quiser ganhar a vida vai ter que perder. E quem quiser perder vai ter que ganhar. O Evangelho deixa isso claro. Segunda lição: se temos uma nova vida, temos uma nova natureza. Se somos participantes da natureza divina, e Deus é amor, então expressamos essa filiação quando imitamos o nosso Pai. O amor é a marca do cristão, pois é a evidência da nossa salvação. Aí a gente fica com aquilo que João escreve, né? Se você não ama, você não conhece.